Meu nome é Gustavo Adolfo Rodrigues Vale, eu sou neuropediatra e vim falar com vocês sobre transtorno déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O TDAH é uma condição comportamental de grande importância na infância e na adolescência. Pesquisas internacionais apontam para uma incidência de 5 a 10% da população em idade escolar. O TDAH é caracterizado basicamente por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas são responsáveis por muitos prejuízos na vida escolar, além de problemas de relacionamento social e ocupacional. Este impacto negativo também termina por interferir na vida de familiares, com os amigos, com os colegas da escola e com as pessoas que convivem com ele. O TDAH não é uma doença nova e tampouco é criada pelos laboratórios para vender remédios, como diz algumas literaturas não médicas. A tríade do TDAH vem sendo descrita há muitos anos e com relatos históricos iniciais do início do século XX, né? Com o médico pediatra George Still, em 1902. O TDAH também não é um distúrbio passageiro a ser superado, uma vez com uma disfunção, que é uma disfunção neurobiológica, e não o resultado da falta de disciplina ou de controle dos pais, e tampouco também da força de vontade da criança ou do caráter dessa criança ou do adolescente, como algumas pessoas pensam ser. Nos portadores de TDAH, os neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, que são substâncias químicas do cérebro que vão transmitir informações entre as células nervosas, encontram-se diminuídos, fazendo então com que a atividade do córtex pré-frontal seja menor. Tá? Essa região é a parte mais evoluída do cérebro, tá? E que supervisiona as funções executivas. Seria ali então que se vai se observar, vai se direcionar, vai inibir o comportamento, assim como também vai organizar a manutenção e a atenção do autocontrole. É uma disfunção crônica, tá? Herdada na grande maioria das vezes, tá? Daí a sua presença ser desde a infância, mas muitas vezes pode prolongar na vida adulta. Embora essa herança genética não seja o fator único determinante para se produzir o TDAH, ela é a mais importante. Em torno de 80 a 90%, segundo os estudos, é devido à genética. Porém, alguns pesquisadores acreditam que essa junção da predisposição herdada pelos pais, mais alguns fatores externos, tá, podem então produzir o TDAH. Mas a gente sabe na prática que muitas vezes você pergunta determinadas situações para os pais e você não consegue ter essa resposta de fatores externos. Mas alguns estudos relatam, tá, o aparecimento de alguns fatores de risco para o TDAH. Quais seriam? O histórico familiar, outras pessoas na família com TDAH, que é um principal fator de risco, diabetes gestacional, baixo risco socioeconômico, aí entra a subnutrição, tá? O fumo durante a gestação, alguns trabalhos mostrando que o fumo pode ocasionar anormalidades significativas no desenvolvimento do córtex frontal da criança que vai nascer ainda, tá? E problemas ocorridos no período perinatal, tá? Como infecções graves, como tocotraumatismo, né? Traumatismos obstétricos e asfixias perinatais. Algumas crianças com TDAH já são difíceis de serem cuidadas desde antes dos 3 anos de idade, por serem ativas, irritáveis, temperamentais, autoritárias, podendo ainda por cima ter distúrbio de sono e alimentares. Outras crianças com TDAH não diferem das demais, porque elas são mais ou menos parecidas com as outras crianças, só vão poder ser diagnosticadas quando entrarem no período escolar. Aí, por conta da dificuldade escolar, das dificuldades de relacionamento familiar, social, etc., é que a gente começa a pensar no diagnóstico TDAH. Isso porque os 3 sintomas de TDAH, desatenção, hiperatividade e impulsividade,
tá? Eles estão num grau mais leve, mas estão presentes na população de crianças em geral. O diagnóstico TDAH, então, é dimensional. Todo mundo tem um pouco de desatenção, ou um pouco de inquietude, mas algumas pessoas têm esses sintomas um pouco mais do que outras. E isso vai ocasionar prejuízo em vários setores da vida desse paciente. Podemos dividir o TDAH em 3 tipos, tá? De acordo com a incidência maior ou menor de determinado tipo de sintoma. Tá? O desatento, tá, podem passar desapercebidos durante um período mais cedo da criança. Além de distraídos, ele tem enorme dificuldade para sustentar a atenção durante muito tempo, assim, principalmente uma mesma tarefa, interrompê-las e sem interrompê-las inúmeras vezes. Porém, elas são motivadas e desafiadas, muitas vezes, em determinadas circunstâncias, como estão diante da TV, do videogame, de uma sala de bate-papo, tá? E que elas passam a ficar muito hiperconcentradas nesses períodos e, com isso, elas até esquecem o que está à sua volta. É interessante ver isso porque muitos pais falam assim, mas meu filho diante da televisão ou diante do videogame, ele fica todo concentrado, por que na escola não fica? Aí ele fica sempre achando que é uma vagabundagem da criança, é alguma coisa qualquer, mas é exatamente por isso. Eles estão motivados para um assunto, para uma tarefa, alguma coisa, então eles se concentram um pouco mais. Os hiperativos impulsivos são incapazes de planejar para depois executar alguma tarefa. Eles não conseguem controlar e inibir seus impulsos, dificilmente ficam quietos quando deveriam ficar, tá? Falam sem pensar, ficam se tornando até inconvenientes, tá? Interrompendo a conversa dos outros, tá? Ou mesmo acabam respondendo, tá? Antes mesmo de ser feita a pergunta que deveria ser realizada para ele. Essa falta de controle pode ser difícil para muitos pais e professores, por se sentirem incapazes de colocar limites nessa criança, tá? Por desconhecerem o transtorno, tá? Ou de não saber lidar com esse tipo de criança. Geralmente eles são desorganizados com o seu material escolar, com sua mochila, sua mesa, suas gavetas, etc. Tá? Tem problemas de memória, são frequentes esses problemas de memória, tá? Esquecendo nomes, datas de trabalhos, tipos, esquecem com facilidade determinados objetos, tá? E com isso eles dificultam o dia a dia da criança. E existe o terceiro tipo, que é o tipo combinado, que seria aqueles que têm os 3 sintomas mais ou menos com a mesma intensidade. Então você considera como combinado. Como consequência vem a preocupação de ansiedades crônicas por não se sentirem confiáveis, querendo fazer tudo no seu jeito e no seu tempo. Isso explica muitas vezes as dificuldades em viver adequadamente em sociedade desses pacientes e seus desencontros, suas dificuldades de relacionamentos sociais e pessoais. Tem muita dificuldade de conviver com fracassos, com frustrações, etc. Estão sempre ansiosos, são incompreendidos, se irritam com facilidade. Isso vai levar a uma autoestima baixa, tá? E são incapazes de controlar a própria vontade e o seu comportamento. São incapazes de elaborar futuros objetivos e mesmo medir consequências de seus atos ao longo do tempo. O TDAH muitas vezes é erroneamente apresentado como um transtorno de aprendizagem, mas na verdade ele é um transtorno de realização. Tá? Eles seriam melhor, eles se sentem melhor, dizendo, tá, quando são submetidos a um tratamento mais focado, onde seus problemas e as dificuldades trabalhadas são mais realçadas, visando sempre a melhoria da autoestima, mas nunca esquecendo os seus limites para serem respeitados. O diagnóstico é eminentemente clínico. Não existe nenhum exame, tá, ou algum tipo de substrato orgânico em que possa ser dosado ou identificado para confirmação diagnóstica. É obrigatório, para concluir esse diagnóstico, que os sintomas de TDAH sejam presentes
antes dos 12 anos de idade. Tá? Embora possa também estar presente muito cedo, muito mais cedo do que isso. Sintomas que surgem tardiamente podem ser expressão de um outro problema, tá? Como, por exemplo, ansiedade, depressão e outros, sem que exista necessariamente TDAH neste paciente. É importante que esses sintomas estejam presentes em 2 ambientes diferentes, principalmente em casa e escola, por exemplo. Né? Quando você encontra num ambiente só, tá? Provavelmente isso aí deve ter um problema de relacionamento daquele ambiente ou graus elevados de exigência desse ambiente que podem provocar, então, esse tipo de quadro. Tá? Esquecimentos eventuais, desatenção sem maiores consequências ou inquietude, tá? em determinadas circunstâncias, isso não caracteriza o transtorno. Né? Então, quer dizer, você não pode chegar e avaliar um paciente que tem, de vez em quando, esqueci um negócio ali, esqueci aqui, ele está estressado com alguma coisa, e dizer que ele tem TDAH. Ou ele, num determinado momento, ele está agitado, está inquieto, mas ele não é sempre assim. Então, não dá para você fechar um diagnóstico de TDAH por conta disso. Tá? O TDAH na infância cursa também com altas taxas de comorbidades psiquiátricas, principalmente, como transtorno de ansiedade, de conduta, de humor, de depressão e de oposição desafiante. Também esses sintomas de TDAH podem estar presentes em outros transtornos de ordem neurológica ou associados a outros transtornos de ordem neurológica, tá? Que podem dificultar mais ou menos a abordagem diagnóstica e terapêutica. Tá? Dentre eles nós temos o autismo, a epilepsia, tá? Os transtornos de aprendizagem, aí inclui a dislexia e os tics, que é o gênero de Latourette. Em crianças com TDAH, existe mais de 50% apresenta comorbidades. Você vê que essa é a dificuldade do diagnóstico, porque ela nunca vem sozinha. Geralmente ela vem com alguma comorbidade junto. Tá? Em adultos, então, isso é pior. Em adultos, se chega a 70%. E desses 70%, muitos deles têm mais de uma comorbidade. Então, isso aí dificulta muito o diagnóstico por conta disso. Uma abordagem multidisciplinar, com profissionais qualificados, vai ajudar não só a identificar essas comorbidades, mas também traçar uma conduta terapêutica mais adequada para aquele caso. Um outro problema são as pessoas com TDAH não tratados, tá? Que por isso são mais propensas a apresentar abusar de drogas, por exemplo. Entendeu? O índice pode chegar a 50% também nesses casos. Tá? O uso de drogas lícitas, ilícitas ou outros tipos de tranquilizantes. O que eles querem com esse uso dessas substâncias? É anestesiar os seus pensamentos negativos, a sua depressão, a sua agitação e a sua ansiedade crônica. O problema é que, com o uso crônico dessas drogas, ao contrário, tá? Vai causar uma depressão maior, uma desmotivação e uma desorganização de toda a sua vida. Uma vez com o diagnóstico, o tratamento abrange muita informação e conscientização do que é o TDAH. Tá? A palavra-chave para a intervenção é quando existe prejuízo ao longo da sua vida com esses sintomas. Então essa é a palavra-chave. Tem que sempre perguntar. Tem prejuízo? Está tendo prejuízo com isso? Sim. Não está tendo prejuízo? Vamos apenas observar. A psicoterapia estrutural e organizadora, junto com a terapia familiar ou de casal, quando necessária, é de extrema importância e é bastante benéfica para esses pacientes. Esses terapeutas devem funcionar como orientadores e como treinadores, dando instruções e sinalizando o que pode ser melhorado nesses pacientes. A associação das terapias com medicação específica muitas vezes pode melhorar em muito a qualidade de vida desses pacientes. No Brasil, essas medicações são os psicoestimulantes, que é o metilfenidato e o lisdexanfetamina. A primeira é uma droga já bem conhecida do meio, é uma droga antiga, não é uma droga nova, datada dos anos 50, tá? E, portanto, exaustivamente estudada e segura. A segunda, apesar de ser mais nova no nosso país, ela já existe há muito tempo no mercado de outros países.
São medicamentos que devolvem a visão focada, tá? E ajudam a controlar a impulsão desses pacientes. Há muitas desinformações e reportagens falsas envolvendo essas substâncias, tá? Em especial o metilfenidato. Esses boatos alarmantes não são baseados em fatos e nem em centenas de pesquisas que existem na literatura médica que comprovam que este medicamento é extremamente seguro, tá? Desde que é administrado sob supervisão de um profissional adequado. A medicação pode não funcionar sempre também, tá? Mas a gente vê que pelo menos 80% desses casos, tá? Ela funciona, ela diminui a ansiedade, reduz a criança consegue se concentrar melhor, a criança consegue terminar suas tarefas sem interrupções frequentes, diminui a impulsividade, a irritabilidade e até mesmo às vezes a oscilação do humor nesses casos. O uso do psicoestimulante é fundamental naqueles pacientes em que têm problemas escolares ou mesmo aqueles que têm uma diminuição, um decréscimo, melhor dizendo, da capacidade profissional. No entanto, sozinha, a medicação não faz milagres. Tampouco ela cura o transtorno e muito menos ela vicia. A psicoterapia também não deve ser vista como um tratamento alternativo aos psicoestimulantes. Tá? A associação das terapias junto com a medicação é que vai dar melhores resultados. Tá? A contraindicação ao uso do psicoestimulante se refere apenas naquelas crianças abaixo de 6, 7 anos de idade, porque mostram que apresentam poucos resultados positivos, tá? Somados a uma frequência maior de efeitos colaterais nesses pacientes de baixa idade. Enfim, ao lidarmos corretamente com esse problema, poderemos conseguir que as dificuldades encontradas com as pessoas com TDAH sejam administradas de forma produtiva e certamente com efeitos sociais menos nocivos do que simplesmente não fazer nada com esses pacientes, não dando opção de melhora em sua vida.